Esse é o nosso programa para mostrar que tudo é possível para a mulher negra. Hoje nós estamos fazendo o segundo episódio da nossa terceira temporada e eu tenho o grande prazer de receber a Priscila. E para começar com a bola lá no alto, Priscila, eu quero saber quem é você e da onde é que a Priscila vem. Priscila é uma mulher empoderada, uma mulher que trabalha muito, e eu venho de uma cidade chamada Mauá, que fica na Grande São Paulo. Bom, Priscila, para a gente falar sobre nós, mulheres negras, hoje somos nós falando de nós. Isso é muito legal, né? Bom, nós abrimos esse espaço e eu gostaria muito que você dissesse para mim como foi sua história de vida para chegar até essa cadeira aqui. Cheia de percalços, assim como a população preta no geral, né? Especialmente a mulher. Então, eu fui adotada aos 5 dias de nascida, não conheço minha mãe biológica e creio que o pai, né, o genitor, nos abandonou. Minha mãe me deixou no hospital, minha mãe biológica, e eu fui adotiva, né? Eu fui criada por uma família branca. Só que essa família não me integrou de verdade e eu sofri inúmeros racismos, muitas violências nessa família. Então, foi um outro problema que mesmo em tenra idade eu passei. Passado isso, eu também, por essa família, especialmente pelo meu pai adotante, eu fui abusada sexualmente por ele. Nossa. E esse pai que, teoricamente, escolheu ter, né, pegar essa criança, esse bebê, porque eu fui adotada com 5 dias, e aí fui abusada sexualmente por ele. Mais um pouco à frente, esse mesmo pai sofre um acidente gravíssimo, automobilístico, fica cego. Então, essa filha, eu, passo a ser a provedora da minha casa. Então, eu, aos 14 anos, eu entro no Senai, fiz com a empresa para ter o salário, a cesta básica, etc. Sim. E passo a ser o muro de arrimo da minha casa. E aí, um pouco mais à frente, quando eu completo 18 anos, eu então passo a levá-los no médico, trazer do médico, pagar conta, etc, etc. Então, eu, muito jovem, já tomava conta de uma casa. Aí, talvez você se pergunte, e a sua mãe? Né? Qual era o papel que ela desempenhava? A minha mãe, ela é analfabeta, extremamente simples e muito submissa ao meu pai. Então, alguém tinha que fazer esse papel. Embora eu tenha um irmão biológico desses pais, ele também não me reconhece como irmã. Sim. E não converso com ele há muitos anos. E essa Priscila, então, vê nos estudos a possibilidade de mudar toda essa negligência e essa violência vivida nessa primeira infância. Priscila, realmente é uma história cheia de atravessamentos, alguns que inclusive são comuns à população que nos assiste. E nesse lugar a gente precisa entender qual foi o papel da educação para te tirar desse lugar de abusos, tanto físicos quanto psicológicos, porque eu também entendo que o crescimento, entre aspas, fora da idade também é uma forma de abuso, né? Então, diga para mim o papel da educação dentro desse contexto. A educação era tudo que eu tinha, já que eu não tinha uma família que dizia para mim... e eu aqui não estou falando de dinheiro, eu estou falando de afeto. Eu não tinha uma família dizendo, vai lá, que legal, você conseguiu, você tirou boa nota, você pulou mais alto. Não tinha essa família. Então, foi na escola e nos estudos que eu trilhei e disse, eu tenho que ser a melhor. É a única coisa que depende de mim, vai ser a minha escolha. Então, eu escolhi estudar. Então, desde muito jovem, eu era mais dedicada, a que lia, a que passava muitas horas estudando, e isso me trouxe para assentar e ser a adulta que eu sou hoje com as coisas que eu conquistei. Isso é muito importante. E isso é bom para você que está nos assistindo, que está aí do outro lado, para que você entenda que
absolutamente tudo é possível para nós mulheres negras, pela nossa força, pela nossa garra, pela nossa impossibilidade de desistir. Nós sempre continuamos na luta, apesar de tudo. Nós vivemos num mundo de muitos preconceitos, né? Tanto preconceito racial, quanto preconceito de gênero e de classe. Como é que esses atravessamentos todos te invadiram a sua história? Tudo isso começa na própria escola, né? Eu não tinha os melhores materiais, as melhores vestimentas, então foi o primeiro choque de realidade. Eu fui bolsista e às vezes a gente entende que só colocar aquele jovem ou aquela criança na escola já é o suficiente. E aí você não tem um respaldo e você não se sente pertencente àquele grupo. E isso percorreu toda a minha vida acadêmica. Então, desde a primeira série até os bancos acadêmicos hoje. E o que eu via muito eram pessoas, às vezes, que se dedicavam menos, se importavam menos, na faculdade, inclusive, viviam no bar, viviam, né, colando. Eu detestava isso, arrumei brigas homéricas nessa época, porque eu não aceitava eu ir para o trabalho, né, estudar o dia todo, depois ir para a segunda escola, trabalhar e ainda facilitar para os meus colegas de classe. Então, naquele momento, eu percebi uma inquietação da minha parte, não sabia que isso tinha um nome. Era uma força, mas eu não compactuava com aquilo. E aí veio o recorte de classe, né? Aquilo me atravessava porque às vezes eram filhos de desembargadores, de grandes advogados. Eu sou do direito, né? Eu sou advogada, e filhos de tabeliães de cartórios. E eu ali, naquela lida, muitas vezes sem comer, pronta para fazer as coisas, e eu percebia que, muitas vezes, quem tinha mais dinheiro não tinha preocupação de trazer resultado. Mas eu não tinha escolha. Eu tinha que trazer e ser o melhor resultado para mim. Porque eu ia ser fruto daquilo. O gênero, ele também me atravessou no momento que eu me lembro, quando eu fui estudar na PUC São Paulo, o meu primeiro dia de aula, eu não sabia como chegar lá, porque era um bairro que eu nunca tinha ido, um bairro elitista da capital de São Paulo. E eu não sabia. E eu coloquei no Google, vi lá quais eram as linhas que eu tinha que pegar, e eu peguei um trólebus. Então, saindo ali do Grande ABC, fui até o Jabaquara, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo, sim, e fui até o terminal para pegar o trólebus. E aí eu fui assediada no trólebus, naquele pico do horário das 18 horas, e ali eu percebi as violências que eram mesmo na vida adulta, continuando tudo aquilo que eu passei na vida primária, né, da minha tenridade. E isso não mudou. Eu digo que, infelizmente, eu creio que muitas mulheres que estão nos ouvindo também passam ou passarão também por tudo isso. Sim, e a gente chegou num ponto que é um ponto muito sensível da sua história, que eu acho que, inclusive, tem a ver com a sua área de especialização. E aí eu queria que você falasse primeiro pra gente qual é a área que você decidiu especializar-se dentro do direito, e outra coisa isso é um reflexo da sua história e dos atravessamentos que aconteceram com você? Eu atuo no direito das famílias, atuo com mulheres também em situação de violência, e também atuo com pessoas com deficiência. E sim, tudo isso está ligado intrinsecamente à minha história. Seja a questão familiar, que tanto fala por mim, eu acho que a família é a base da sociedade, e hoje nós estamos vendo vários formatos de família, né? E eu não digo da família tradicional, eu digo desses novos formatos,
que são famílias adotantes, famílias homoafetivas, famílias onde, né, as crianças são criadas pelos avós, pelos tios, enfim. Tem os pets também que acabam sendo da família, e tenho certeza que essa história continuou na minha vida profissional. A questão PCD também, eu tive um pai cego, e eu lidei muitos anos com isso. Nós também tínhamos uma vizinha que era também PCD, e eu participei de boa parte da vida dela, ajudando essa vizinha a fazer coisas tão básicas do dia a dia, mas que ela não tinha autonomia. E eu também não contei boa parte disso. Quando eu vim para essa família tinha uma criança PCD. Só que eu não a conheci, porque nós tínhamos 8 anos de diferença, então quando eu cheguei na família, ela já era maiorzinha, eu era um bebê, e ela faleceu no ano seguinte. Então eu não tive contato. E eu considero, sim, como base da sociedade, eu acho que a gente precisa priorizar algo que é tão comum, mas que precisa ser tão cuidado, que é a base familiar. Seja para a escola e para quem a gente se torna enquanto adulto, né? A gente tem reflexo dessa vida primária aí. Sim. Eu tive a oportunidade de te conhecer de maneira virtual, né? E agora a gente está realizando esse encontro físico, né? E também tô tendo a oportunidade de te apresentar, porque já era uma pessoa que já tinha a minha admiração, tá? Então agora eu também tenho a oportunidade de apresentar quem é você para as pessoas que estão do outro lado. Nesse contexto todo, eu também descobri que você é uma pessoa que está pleiteando uma vaga de mestrado, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre qual é a linha de estudo que você pretende realizar durante a sua pós-graduação. Eu tenho muito apreço pela raça, gênero e classe. E desde o ano passado já é o segundo processo seletivo que eu participo na FEFELESH USP para estudar esses temas. É um programa de mestrado inclusivo, né? E lá eles participam, tem pessoas, os professores, o corpo acadêmico é bem diverso. Então nós temos PCDs, nós temos indígenas, nós temos pessoas trans, nós temos mulheres, nós temos homossexuais. Então é um lugar que eu, desde o ano passado, eu frequento como aluna especial. Passei na primeira prova o ano passado, também passei na primeira prova nesse que eu acabei de saber faz uns 20 dias mais ou menos, mas a segunda fase, que é a fase de projeto, infelizmente o ano passado eu não passei e esse ano também não. O meu projeto, o ano passado, era para falar como as vagas, a falta das vagas em creches refletem na vida profissional das mães solo negras. Porque eu sou uma mãe solo, inclusive. E esse ano eu mudei esse projeto, porque se eu tentasse com o mesmo projeto, muito provavelmente eu teria o mesmo resultado. E aí, esse ano, eu coloquei como meu projeto para falar sobre os direitos reprodutivos e sexuais da mulher preta. Então, sigo tentando, não é uma escolha parar, posso abrir para outras linhas de pesquisa. Outras linhas de pesquisa e também outras faculdades. Mas eu queria muito que fosse lá. Com certeza é emblemático, né, adentrar os portões da cidade universitária, né? Até mesmo porque nós analisamos o mercado de trabalho, analisamos todos os níveis de educação, né, desde a educação fundamental, básica, até a educação no nível superior, até mesmo a pós-graduação, e a gente observa que progressivamente os números de pessoas negras, aí a gente conta pardos e pretos, vem progressivamente aumentando. Todavia, como você já salientou no primeiro momento, a gente tem políticas de admissão, mas a gente ainda não tem políticas de permanência. Ou, nas universidades em que tem, ainda são projetos incipientes. Então, é importante que a gente mantenha a garra, apesar disso, né?
Então, assim, eu te transmito as minhas vibrações positivas e eu acho que a gente deve continuar sempre. Inclusive, é um dos objetivos que a gente tem utilizado, né, que a gente tem se conversado justamente para a produção de dados científicos acerca da população negra, né? Exatamente. Que foi o lugar onde nós nos conhecemos, certo? Exatamente. Falando da saúde da população negra, né? Que é tão importante e que vive à margem da sociedade. Nós não temos dados dessa população. É uma população que no Brasil representa 56%, mas que sequer temos dados. Então, que sejamos nós as primeiras a falar de nós. Isso vai ser muito bom. E nós queremos também você aqui na plateia para assistir, que são mulheres negras falando da saúde, falando da educação, falando do cuidado de pessoas negras. Então, não são outras pessoas falando por nós, somos nós mesmos falando por nós, porque nós temos muita voz e precisamos ouvir, né? Exatamente. Por falar nisso, que eu agora já fiquei sabendo que é uma mulher multifacetada, empoderada, tem várias facetas. Então, a gente vai falar agora de uma faceta que eu achei muito interessante, que é a Priscila mãe. Me conta essa história aí. A Priscila mãe começa não querendo ser mãe. Eu me casei já com 33 anos, tive filhos depois de 3 anos, não sabia por que estava casando, era baixa autoestima na época. Casei com aquela primeira pessoa que me estendeu a mão e fez alguma gentileza. Então, para as meninas e mulheres que estão nos ouvindo, a mulher negra nunca foi dado a oportunidade de amar. Sim. Né? Lamentavelmente. E eu faço parte desse número. Me divorciei, crio meu filho sozinha. O pai não vê o meu filhote há 4 anos e não faz a mínima diferença para nós, embora eu me desdobre em 1000, assim como tantas outras mães, mas eu prefiro a ausência do que a presença, que vai trazer tantos malefícios. Sim, porque a presença tem exemplo, né? Exato, exatamente. Então, não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que eu preferi dessa maneira. Não preferi a ausência, mas já que veio dessa maneira, eu também não corri atrás. Uhum. Eu digo o seguinte, quando a gente se casa com o marido ou a mulher. A gente não se casa com a mãe ou com o pai que essas pessoas se tornarão. Então, a primeira coisa também que a gente tem que se acolher nesse sentido, principalmente o número de mulheres, mães negras que registram seus filhos sem ter o nome do genitor nessa certidão de nascimento não se torturem por isso. Não é culpa sua. Exato. Não é culpa sua. Se acolha com muita compaixão, porque como a Priscila falou brilhantemente, a gente escolhe um parceiro. Agora, o pai ou a mãe que vai advir dessa relação, isso é escolha de cada um, tá? E você não tem culpa. Exatamente. Então, você também não, tá? Não tenho totalmente acolhida. Exato. E aí eu crio essa criança, esse meu filho, para ser feminista, porque eu sou feminista. Então, ele lava a louça, ele arruma a casa, ele faz aquilo que ele pode fazer na idade que ele tem, muitas vezes a contragosto, mas mostrando que não é da mulher fazer esse papel. É de quem mora na casa, independentemente do gênero. Exatamente. E é o nosso papel de educar, né? Nem sempre nós vamos ser queridas, né? E tá tudo bem. É um processo que a gente tá aprendendo a ser mãe também, né? Enquanto a gente está educando. E eu coloco a gente porque, afinal de contas, eu também sou mãe. Agora estou vivendo a realidade da maternidade adolescente, que tem lá suas ressalvas, né? Mas, enfim, os nossos princípios em criar meninos, e eu acho que isso é um grande desafio, né? Mulheres criando homens
e criando homens para que eles sejam feministas e defendam os direitos de outras mulheres. Não que as mulheres não sejam capazes de defender os seus próprios direitos, mas nós vivemos numa sociedade machista. Então, para que a gente tenha outras vozes a reverberar os direitos das mulheres, eu também estou aí na mesma empreitada de criar o meu menino de uma forma que ele entenda, né, que a sociedade, existe nessa sociedade um lugar de privilégio para ele enquanto homem. Exatamente. Mesmo sendo preto, pelo menos o meu, o seu também. O meu também. Ainda assim, um lugar de privilégio pelo gênero, não pela raça, mas pelo gênero. E especialmente porque é muito difícil quando você tem um racismo estrutural, estruturante, que bate de frente conosco todos os dias. É um trabalho cansativo, mas eu permaneço ainda fazendo o meu papel, que é conduzi-lo da melhor forma para entregá-lo para o mundo, da forma que eu acho que vou deixar aí. A vida, claro, as escolhas serão dele, mas o que eu puder fazer nessa parte até os 18 anos, até os 20 anos, eu vou fazer dando essa base. Sim. Com certeza, você que é minha contemporânea ali a gente tem a mesma idade, nós somos da mesma geração, nós enfrentamos alguns percalços aí na nossa vida acadêmica que os nossos filhos, esperamos nós todas, né, que nossos filhos não irão enfrentar. Mas, obviamente, terão outros, tá? Mas o que você acha que é tão importante assim, a gente ter melhorado o acesso das nossas crianças negras à educação, principalmente do nível superior? Você acha que isso impacta, que isso muda o jogo? Eu acho que muda o jogo desde que seja com qualidade. O que eu quero dizer? Não adianta possibilitar o acesso à universidade se esse ser, esse indivíduo, não entender o quão a universidade, o quão o estudo é importante na vida dele. Não é fazer por fazer, é fazer com empenho, fazer com dedicação. Então, o acesso aos bancos acadêmicos, hoje ele é possível, embora lá atrás não o fosse. E eu espero realmente ver, principalmente, a gente hoje tem as cotas, coisa que não tinha na minha época, eu creio que também na sua, a gente ver mais pessoas chegando. Então, assim, é possível, espero que vocês venham conosco, assim como a gente chegou. Nossa, esse papo foi maravilhoso. Eu quero ter a oportunidade de estendê-lo ainda mais. Nós tivemos a oportunidade incrível de conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa, que é a Priscila, e mostrar para nós que tudo é possível para a mulher negra. Hoje nós tivemos o Elas Sim. Tchau!